justice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Sweltering. Talvez você pode ter achado estranho começar um culto com o speech de 1963 do Dr. Martin Luther King. Mas a razão pela qual nós começamos é porque o que eu vou falar hoje é necessário que vocês saibam que eu também tenho um sonho e que eu gostaria que você tivesse esse sonho. Porque quando ele deu esse discurso, quando ele pronunciou esse discurso em 1963, tudo aquilo era nada mais do que um sonho. Porque no estado de opressão racial que esse país vivia, no estado de separação das pessoas em categorias por causa da cor da sua pele, era impossível imaginar que um dia os filhos dos escravos com os filhos dos donos dos escravos poderiam brincar no mesmo parque. Que um dia, crianças pretas ou brancas teriam o julgamento da sociedade, não pela cor da sua pele, mas pelo caráter deles. E que todo um país se rendesse à verdade de que todo ser humano é igual diante de Deus e que a justiça deve prevalecer para todos. Era impossível. Hoje nós vamos falar sobre a igreja, é a 5ª mensagem nossa da série Renovare. Parece impossível nós imaginarmos que a igreja hoje, no estado normal que as pessoas veem a igreja, possa ser tido novamente como uma entidade de respeito, possa ser vista novamente como uma entidade onde as pessoas tenham por ela admiração, não só respeito, admiração, desejo de participar dela. Parece impossível, porque quando você liga a televisão, o que você vê são mercadores da fé, são pessoas que vendem os mais diversos apetrechos, visando aproximar as pessoas de Deus através de um amuleto. Ou quando você vai em muitos lugares, o que você vê são homens e mulheres deturpando o que a palavra de Deus diz para beneficiá-los, ou para beneficiar as pessoas que eles acham que devem, porque vai trazer algum benefício maior para todos. Ou quando você vê uma pessoa dizer que é cristã, e o senso de justiça dessa pessoa cristã não excede absolutamente em nada aquele que não é cristão. Ele ama com os mesmos parâmetros, ele julga com a mesma mente de quem não é cristão. Quando você olha para o comportamento e você percebe que o comportamento também não tem absolutamente nenhuma diferença, parece impossível nós virarmos esse quadro, não parece? Por quê? Porque esse é um conceito que nós, e nós não quer dizer necessariamente eu e você, porque nós não estávamos aqui, ao longo da história, os erros cometidos pela instituição chamada igreja, ou pelos chamados cristãos, colocaram na cabeça dos outros uma visão sobre nós, que ela é no mínimo, pejorativa. É difícil você encontrar hoje alguém, vamos ser sinceros, nós estamos aqui todo mundo como cristãos, diferentes tipos de pessoas aqui nessa manhã, eu,
que a minha tarefa maior, o meu chamado, é pastorear, é cuidar de pessoas, é ser o líder de um grupo que se reúne sob o nome de Jesus Cristo num determinado lugar? É difícil nós encontrarmos hoje lá fora alguém que olha para alguém que se diz cristão com admiração, não é não? Alguém que se refere a você e diz assim: você é tão parecido com Cristo e, portanto, eu me sinto mais atraído pelo Cristo que você representa por causa da sua vida. Mas se nós desistirmos desta possibilidade, de que pode acontecer um milagre, de que pode acontecer uma mudança, de que pode acontecer uma reviravolta sagrada, maravilhosa, espiritual, e a igreja de Jesus Cristo voltar a ter o impacto que Jesus a criou para ter na sociedade, nós podemos desistir, e é por isso que o speech do Dr. Martin Luther King faz tanto sentido. He had a dream, ele tinha um sonho, eu tenho um sonho, você tem um sonho. Vamos ler o texto que está em Romanos capítulo 12, e hoje nós vamos ler alguns versículos a mais. Vamos ler 1 e 2, mas depois eu vou ler alguns outros versículos com vocês e eu vou dizendo. Romanos 12, versículos 1 e 2, diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não se conformem com este século, com o padrão deste mundo, mas transformem pela renovação da mente de vocês, para que vocês sejam capazes de experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida de cada um de vocês, ou de nós. E aí o texto continua, versículo 4, diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e estes membros não exercem todos a mesma função, obviamente falando da composição orgânica nossa, nem tudo é mão, nem tudo é coração, nem tudo são olhos, nariz, alguns têm um maior do que o outro, ocupam um grande espaço, mas não é tudo, orelha e por aí vai. Nosso corpo é tido como completo pela perfeita funcionabilidade de todos esses órgãos que, se isolados, completamente distintos uns dos outros, mas que, quando colocados juntos, harmoniosamente, produzem aquilo que nós chamamos da capacidade de existir. Nós temos profissionais da saúde aqui entre nós, médicos, enfermeiros, e se a gente decidir que uma parte mínima do nosso corpo não é necessária diante do poder do coração, e aí você tira lá um órgão qualquer que você considera menos importante. Por menos importante que você achar que ele seja, ele contribui para que, inclusive, estes órgãos mais importantes tenham a funcionabilidade adequada para que eu e você gozemos de perfeita saúde. Então, você só vai sentir falta, e que você não passe por isso, se um dia você não tivesse. Aí você dizer: poxa, aquele dedinho, esse dedinho aqui pequenininho do canto faz falta. Quando você vai pegar alguma coisa, quando você vai segurar alguma coisa com força. Então ele diz que assim como cada um de nós tem muitos membros dentro de um corpo, nem todos exercem a mesma função, assim também em Cristo nós, vejam bem, nós que somos muitos formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Assim como no nosso corpo, ligamentos, juntas, vasos sanguíneos, veias, sistemas no nosso corpo, assim, espiritualmente falando, em Cristo, nós nos tornamos um corpo, ligado todos uns aos outros, por intermédio daquele que é a cabeça de todo o corpo. E ele vai mais dizendo que cada um de nós nesse corpo temos diferentes dons. Ou seja, Deus não nos criou de uma forma em massa, iguais. Nós somos iguais na formatação do nosso corpo, mas somos absolutamente diferentes, mesmo tendo os mesmos órgãos funcionando da mesma maneira, na compreensão da vida, na percepção, nos desejos, nos sonhos. Duas pessoas vivem juntas, mas veem a vida de forma tão diferente. Vamos dizer
Quem aqui gosta de coisa bem sour, bem azeda? Levanta a mão. Bem azeda mesmo. Você pensa assim num cajá verde, sua boca... Você põe limão até no leite que você vai beber. Tem alguém assim? Não. Lá em casa eu tenho 2. A Ana e o Pedro. Do outro lado, eu já não gosto de coisa azeda. Eu amo ouvir música no volume máximo que o aparelho der. Amém? Glória a Deus. Jesus fez o som alto. A Ana detesta. Então o único lugar que me sobra é dentro do carro, no estacionamento, com os vidros fechados, para poder ouvir. Pessoas diferentes, veem a vida diferentes. Já viu pessoa que é muito tímida e o outro é muito extrovertido, mas são da mesma família. Aqui na igreja nós temos uma pá de gêmeos, e eu fico observando eles. E ontem eu estava observando 2 pequenininhas, e elas são tão diferentes uma da outra, que a Sara, minha filha, perguntou para a mãe assim, quanto tempo à parte elas diferenciadas, elas nasceram? Aí a mãe falou, 2 minutos, tirou uma, daí 2 minutos estava a outra. Uma nasceu com o cabelinho enroladinho, a outra com o cabelinho lisinho. A única coisa que as 2 são iguais é que são espuletas, ao extremo. Agora vocês ficam aí tentando descobrir quem é, né? Mas temos muitos dons, e ele diz assim, cada um use o seu. E é isso que é lindo nesse texto. Cada um use o seu da melhor maneira que puder para beneficiar a todos. Se você vê do versículo de número versículo 6, ele diz assim, nós temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que faça com generosidade. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Versículo 10, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, com amor filéo na língua grega, que é o amor que une 2 pessoas sem vínculo sanguíneo, mas de uma forma que transcende esta coisa familiar. Amem uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra uns aos outros mais do que a si próprio. Aí ele continua do versículo de número 13 em diante, nos dando algumas características do que aqueles que pertencem a esse corpo devem fazer. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Imagina, nós somos chamados de santos, eu e você. O apóstolo Paulo trata a igreja de Cristo como santos, porque santificados nós fomos pelo sangue do Cordeiro. E que nós devemos então ser pessoas de generosidade tão ampla, que aqueles que sofrem entre nós sejam acudidos nas suas necessidades, nas suas carências. Que estes dons citados anteriormente, que me foram dados para o uso no corpo, agora se desdobrem a favor dos outros. Sejam generosos, alegrem-se, 14, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, porque a vida tem disso, tem choro e tem sorriso, tem alegria e tem momento de desespero. Tenham uma mesma atitude para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Imagina, está dizendo o seguinte, desce essa escala social. Ser parte do corpo de Cristo nivela a todos nós pelo parâmetro da cruz de Cristo Jesus. Nós perdemos uma pessoa aqui nessa igreja da forma mais inusitada. Eu estava viajando um dia, recebi um text message de poucas linhas, e a pessoa dizia assim para mim, pastor Manuel, eu tenho muito respeito e admiração por você. Você foi um instrumento de Deus para me trazer a Cristo. Até aí eu falei, legal demais. Mas quando me elogiam assim, eu sei que as linhas subsequentes vão ser bomba. Aí ele disse assim, mas eu decidi não mais frequentar a New Life. Um abraço, fulano de tal. E eu liguei para essa pessoa, para tentar descobrir qual era o motivo. E o motivo, eu confesso que eu já ouvi de tudo. Nada, a Ana fala para mim, meu bem, você está se tornando de um jeito que parece que as coisas não te abalam mais. Mas é porque você vai ficando tão curtido, tão calejado, que você vai dizer, não, ontem foi isso, amanhã é aquilo. Mas olha o que ele me disse. Ele me disse assim, e você segura as pontas aí, porque tem a ver com você, mas tem a ver comigo também.
Ele disse assim para mim: pastor, eu estudei e me formei numa determinada matéria. Nessa igreja nossa só tem peão. Com quem que eu vou me relacionar? Vocês acreditam que eu ouvi isso? Essa foi a razão que a pessoa deu. Aí eu podia ter dito para ele uma porção de coisas, né? Que vieram aqui, voltaram, deram volta no estômago. Já foi mesmo. Mas eu desliguei, eu falei: meu irmão, a única frase que eu disse para ele, eu falei assim: olha, se você me permite, eu acho que você não entendeu o Evangelho de Jesus. Porque não olha para nada, e nem para ninguém. Olha para Deus, que sendo Deus se fez homem para vir lidar com os peões como eu e você. Só isso que eu disse para ele. Falei: se o Evangelho, olha o que Paulo está dizendo aqui. Tenham a mesma atitude, não sejam orgulhosos, estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Na língua grega, isso aqui é o seguinte: busque o que sofre, busque o que não tem, seja paralelo, seja do mesmo, com aquele que não teve a menor possibilidade de educação, de dinheiro, de ascensão social, porque a igreja de Cristo não é para que cada um de nós tenha o seu degrau mais alto do que o outro, mas para que cada um de nós se veja absoluto e totalmente próximo e igual ao outro, porque foi assim que nós fomos feitos no sangue de Jesus. E aí ele termina dizendo que a gente não deve retribuir mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. E no versículo 18 ele diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. Eu tenho uma coleção de frases que eu ouvi de pessoas que deixaram esta e outras igrejas que eu conheço. Uma coleção. E eu digo essas frases, algumas delas, porque foram de pessoas daqui, com muito respeito, que eu sei que algumas delas estão até me ouvindo, porque não é nada de pejorativo. Algumas delas, pessoas que eu sei que têm carinho por mim. Mas uma disse assim: pastor, eu gosto de você demais, gosto da igreja. Aí, novamente, vem bomba. Mas sabe o que é? Eu quero uma igreja mais do fogo. Então eu vou sair da New Life. Saiu. Outros dizem assim: eu saí da igreja porque ela não tinha o que eu esperava. A.K.A. also known as, a igreja não respondeu às minhas expectativas. Quais expectativas? Necessidades, caprichos, desejos. A igreja não foi capaz de converter meu marido, minha mulher, pensa numa matéria impossível para nós, meu filho. Na igreja tem gente que não é cristã, inclusive você, que acabou de falar isso tudo aí, mas tudo bem. Na igreja tem gente que não é cristã. Eu achei que todo mundo aqui era santo. Isso aqui, se todo mundo fosse santo, era o céu, não era igreja. Era o céu, nós tínhamos chegado, já concordam comigo? Nós estávamos no céu. O que a maioria dessas pessoas estão dizendo é que a instituição, prestem bem atenção, a instituição não foi capaz de resolver os sonhos, aspirações, projetos, desejos, devaneios, tudo o que elas tinham, essa instituição não foi capaz de resolver do ponto de vista humano. E eu vou confessar para vocês, eu também tenho essas frustrações. E eu sei que você tem. Mas é impossível que esta ou qualquer instituição humana chamada igreja, porque a igreja tem um lado totalmente espiritual, mas ela tem um lado totalmente humano. Totalmente humano. Tem gente que me diz assim: a igreja é para ser só espiritual. Tá bom, então eu vou ligar, por exemplo, a companhia de gás e vou dizer assim: em nome de Jesus a conta de gás está paga. Aí o cara de lá vai pensar: um pirado, um louco me ligou aqui, um alucinado me ligou aqui. Ou quando os meninos da multimídia me disserem: pastor, queimou o computador, eu digo: ora em cima dele que ele volta, ele ressuscita. Nós precisamos fazer um aumento, ora por mais gigabytes de memória RAM. Faz um negócio, é espiritual? Não, gente. Vamos tirar a máscara. Nós temos algo absolutamente espiritual dentro de um invólucro, que é absolutamente humano. Você senta numa cadeira que não é espiritual, não. Ela existe, você toca nela, ela é macia. O ar-condicionado é tudo daqui, o som. Nós.
Então, qual que é a compreensão nossa? É que neste invólucro absolutamente humano, a manifestação sobrenatural de Deus é de transformar as pessoas neste ambiente que tenham ou que passem a ter uma mente que seja completamente distinta do padrão lá de fora e que transforme esta coisa muito humana como madeira, como tijolo, como som, como problemas, em algo que pode alcançar as pessoas e revelar a face de Cristo. Mas as pessoas não entendem isso. E aí uns dizem assim, então nós não precisamos de igreja. Não, igreja é projeto de Deus. Igreja é maravilhoso, é maravilhosa. Diz amém para mim, porque I have a dream, que vocês vão entender o que é igreja. Igreja é maravilhoso, é projeto de Deus. A carta escrita aos Hebreus no capítulo 10, versículo 25, diz assim, irmãos, não deixem de congregar, como alguns estão dizendo por aí, antes vocês se encontrem, admoestem, encorajem, exortem, cuidem uns dos outros. Não existe cristão sem igreja, desculpa. Alguns me dizem assim, eu para ser cristão não preciso da igreja. É uma mentira. Deixa eu parar um pouquinho. Nós podemos até discutir o que significa ser igreja. E eu concordo que o ser igreja tem diferentes conotações para diferentes pessoas. Mas igreja, no sentido mais amplo da palavra eclesia, que é os chamados no nome de Jesus para constituir um povo, é impossível. Quando eu me converto a Cristo, ou quando eu sou convertido a Cristo, eu começo a fazer parte de uma eclesia invisível. Qual é essa eclesia invisível? É a reunião de todos os filhos de Deus, chamados no sangue de Jesus, lavados e redimidos, que estão espalhados na face da terra. Vocês estão me entendendo? Então tem gente aqui, e eu até coloquei lá na minha página do Facebook, uma frase de Santo Anselmo que eu acho fabulosa. Santo Anselmo discutindo por causa de uma declaração de um outro teólogo, que ele disse que aqueles que não têm a igreja por mãe não têm Deus por pai. Um outro teólogo disse isso, ou seja, a igreja é que sacramenta a salvação. Santo Anselmo disse, não. Deus tem muitos que a igreja não tem. E a igreja tem muitos que Deus não tem. Então, e fica difícil eu falar isso aqui, né? Porque você vai falar, quem é este? Este pode ser você, por exemplo. Mas a igreja, instituição natural e humana, tem gente que Deus não tem. Lá no céu não é assim. Eu estou no hall de membros da New Life, ou da Batista X, da Assembleia Y, ou da comunidade, sei lá, qualquer uma. Então, portanto, eu estou aí no hall da eclesia invisível. Não, é o contrário. O hall da eclesia invisível é que olha e fala lá na igreja XYZ, tem o nome de uma pessoa que está aqui, coincidência, hein? Bateu lá e bateu aqui. Mas não se enganem, a igreja tem muitos que Deus não tem, e Deus tem muitos que a igreja não tem. Agora, dizer que eu posso ser cristão sem igreja é impossível, eu já passei a fazer parte de uma. E ao passar a fazer parte desta invisível, eu me sinto atraído, prestem atenção, eu me sinto atraído, impulsionado a fazer parte da que é visível. Porque se todos nós disséssemos o seguinte, tá bom, então vamos ser só igreja invisível. Tá, onde é que o nome de Jesus será pregado? Onde é que o ensino vai acontecer? Onde é que as pessoas vão ser alcançadas? Onde é que a demonstração do amor visível de Deus vai ser expresso? Para isso, nós nos reunimos. Por quê? Porque a comunidade, a igreja, é a comunidade do reino que serve para sinalizar que o reino de Deus está chegando. Como? Quando alguém olha para esse ambiente e percebe as características de Deus entre nós, nós estamos dizendo, o reino de Deus chegou e está se estabelecendo na terra. Há um pastor já falecido, e ele escreveu uma coisa sobre a igreja que eu acho fantástica. Ele disse assim, a missão da igreja na terra, olha que coisa linda, é manifestar aqui e agora
a maior densidade possível das coisas do porvir. Essa é a missão da igreja. É a gente dizer assim, aqui, é o equivalente a dizer que a igreja é o preview do céu. Hã? Legal, não é não? Aí, quer dizer, depende do legal, né? Porque dependendo do que for, você vai falar, pastor, mas parece o preview do outro lugar. Mas a igreja, ela é o preview do céu. Nós anunciamos aqui e agora, com a maior densidade possível, aquilo que se concretizará no porvir, na manifestação plena, total e real do reino de Deus. Essa é a missão da igreja, essa é a missão minha e sua. Nós precisamos ter cuidado para entender isso, porque a gente diz que a igreja é luz e é sal, e a gente mal interpreta isso. Por exemplo, a igreja diz que é luz. O que quer dizer isso? Que a igreja é a luz? Não. Quer dizer que a igreja é o reflexo da luz. A igreja é brilhante. A igreja é espelho. Porque Lúcifer, sabem de quem eu estou dizendo? Lúcifer, o demônio, o diabo, o nome Lúcifer significa iluminado. Só que ele se achava, ou se achou, a luz. E não se contentou em ser o espelho da luz que era Deus. A luz que brilhava em Lúcifer não era dele, mas ele quis tê-la para si e ser a própria luz. A igreja não é a luz, a igreja demonstra a luz de Cristo, que está em nós. Nós somos espelhos da glória, da graça, da misericórdia, da bondade, da justiça de Deus, do amor de Deus. E quando as pessoas começam a olhar para nós e ver como que refletido num espelho, a luz de Deus em nós, a igreja se torna luz. Como ela se torna sal. Quando ela se opõe a toda podridão que se estabelece na sociedade. Nós somos sal, não porque o sal é o que nós somos, mas porque o sal de Deus que transforma a sociedade é espalhado através das nossas mãos. Então, é por isso que eu tenho esse sonho. Porque é possível. E é possível porque nada está em nós. Se nós fôssemos a luz, o que seria impossível, porque eu sou pecador e você é pecador, nós já teríamos estragado a luz. Mas a luz pode brilhar em nós, apesar de nós, porque ela vem de um que é perfeito, maravilhoso, capaz, poderoso, que pode nos transformar em verdadeiros luzeiros. E ser colocados num lugar onde esta luz vai ajudar a tantos. Então, para isso eu quero... Vocês estão me entendendo? Deixa eu ver se eu estou chegando até você aí. Então, eu vou te dar 3 ou 4 conceitos que eu acho que podem nos ajudar. Agora, de forma bem simples. Eu fiz essa introdução mais longa para ver se você entende. Então, em primeiro lugar, olhando para esse texto, de termos uma mente renovada, nós precisamos entender que um dos propósitos da igreja é ser família. Mas família não é assim, vamos todo mundo ficar junto e cantar kumbaya, não é isso não, gente. Não, ser família no conceito mais profundo da definição de família. Primeiro, a própria palavra de Deus diz que nós somos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. Nós, não eu, nós. Portanto, se eu fui feito e você foi feito, nós somos agora irmãos. É daí o nosso termo, o irmão da igreja. Né? Daí nós fomos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus, adotados em Cristo Jesus. Problema é que a vida em família tem seus desgastes, não tem não? Tem. Irmão às vezes é chato, né? Às vezes a gente tem problema um com o outro. Às vezes você tem problema com pai, com mãe, mãe, pai, com filhos. Mas deixa de ser família? Não. A gente enfrenta os problemas com a base maior. Somos família. E eu, como conselheiro, ouço demais das pessoas assim: pastor, qualquer pessoa que falar da minha família, eu viro bicho. Entre nós podemos falar das mazelas. Mas se outro de fora falar, é motivo de briga.
Então, isso é ser família. Pecado existe no nosso coração. Na família a gente trabalha as divisões, as percepções que são diferenciadas, as particularidades da vida familiar. Nós lidamos, mas não deixamos de ser família. E em Deus, a igreja é a mesma coisa. Todos nós precisamos de uma família e Deus constituiu uma em Cristo Jesus. Para que nela a gente aprenda os valores do reino. Para que nela a gente aprenda a viver sem prioridades que sejam particulares. Numa família, se você disser assim, não, eu vou fazer o meu pé de meia. Vamos usar eu e a Ana como exemplo. Eu digo assim, eu vou me preparar para a aposentadoria, a Ana que se lasque. É a que não cuide dela não, para ver. Se eu não vou me aposentar lá no Caribe, em St. Lúcia, e ela vai ficar embalando bag no supermercado da esquina. Não, prioridade familiar é dos dois. Prioridade familiar são dos filhos. Né? A prioridade familiar são das pessoas que estão naquela casa. Casa, nossa família, o alcance nosso. O que eu vou dizer agora eu digo com muito respeito às pessoas, mas com um tom de seriedade muito grande. Eu não posso namorar a Ana pelo tablet. Ela não vai ficar satisfeita e nem eu. Eu não posso comunicar com o Pedro via FaceTime ou gravando um vídeo e colocando no YouTube. Vocês estão me entendendo? Are you following me? Sabe onde é que eu quero chegar? Não. Não existe família virtual, irmãos. Algumas pessoas dessa igreja dizem, pastor, eu acho tão bom ficar lá em casa, deitado no sofá e assistindo o culto pela televisão. Todo respeito a você. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. No que nós fazemos é muito importante para alcançar outras pessoas, para chegar num lar que nós não conseguimos chegar, para despertar alguém, para convidar alguém, mas você precisa de família, onde você olhe, onde você toque, onde você converse, onde você abrace. E pasmem vocês, como eu vi aqui hoje de manhã, onde até uma serve de espelho para a outra passar batom na boca. Entendeu? Isso é família. No sentido melhor da palavra, isto é família. Como é que você pode se relacionar virtualmente? A gente usa os meios de comunicação virtuais para alcançar pessoas, mas a vida nossa é no toque. A gente tem que abraçar, a gente tem que sentir o outro, a gente tem que conversar, a gente tem que olhar nos olhos, porque os olhos são as janelas da alma. Ela revela quem você é, seus medos, suas tensões, suas angústias, suas dores. É no convívio. Então você precisa de uma família. Eu tenho um sonho de que a New Life será uma igreja família. Segundo, a igreja é um lugar de ensino e preparo. E aqui é um terreno minado. Porque todos nós temos dificuldades na vida. Todos nós. Hoje, olha, nós temos amanhã uma menininha aqui da nossa igreja que vai fazer uma cirurgia no coração. Semana passada, alguém perdeu seu pai. Na semana anterior, alguém perdeu um outro ente querido. Tem gente que foi despedido. Tem gente que recebeu um não no seu processo imigratório. Tem pessoas vendo o casamento se acabar. Existem estas coisas na vida que apertam o coração, que agridem a alma, e a gente olha para a igreja e diz o seguinte: Deus vai resolver meu problema. Deus resolve todos os problemas, mas nem sempre da maneira que nós queremos. Você entendeu o que eu disse? Deus, Ele cura sempre, mas Ele nem sempre sara. Deus resolve todos os problemas da nossa vida, mas nem sempre da maneira que nós esperávamos. Então, quando uma pessoa vem para a igreja apenas com a percepção de que ele vai num lugar onde todos os seus problemas serão resolvidos, o ensino fica comprometido para dizer, eu sei que vocês, porque eu fico lendo vocês enquanto eu estou falando. Alguns de vocês torceram a boca enquanto eu falei isso. Porque você não quer ouvir que a igreja é um lugar de ensino e preparo. Ensino até mesmo para eu saber lidar com as incoerências da vida sem perder minha fé em Deus. E preparo para que eu não somente viva com coerência, mas também para que eu ajude outros nessa caminhada da vida a viverem com coerência.
Aqui o evangelho é ensinado, precisa ser ensinado, nos seus mais diferentes caminhos. A igreja é um lugar que nos prepara para que a gente então agora, munidos deste conhecimento de Deus, convivendo em família, nós possamos cumprir o papel para o qual nós fomos criados. Uma família de muitos filhos e muitas filhas, semelhantes a Jesus, para a honra e glória de Deus Pai. Então a igreja precisa ensinar você os valores do evangelho, precisa ensinar você a confrontar quem você é, suas inclinações, seus desejos. Você não pode procurar uma igreja que diz para você, pare de sofrer, porque não tem jeito. Até eu iria para ela, se tivesse um lugar onde eu parasse de sofrer. Só tem um lugar que a gente para de sofrer, e esse lugar chama-se cemitério. E os que quiserem ir para lá, com o devido preparo, você consegue. Não existe pare de sofrer. Porque se eu paro de sofrer agora, uma determinada circunstância, tão certo como nós estamos vivos neste momento, vai surgir outra. Assim como tão certo como eu estou triste hoje, eu posso estar alegre amanhã. A vida tem destas coisas. Então você não pode procurar uma igreja para resolver o seu problema. Você precisa procurar uma igreja para aprender o evangelho de Jesus Cristo, que resolveu o maior problema. Nós estávamos longe de Deus e Ele nos alcançou. Amém, queridos? Essa é a igreja que você deve procurar, que te ajuda e que te ensina a andar perto de Deus, aprender o evangelho de forma mais profunda, ainda que esse aprendizado seja desagradável para você. Eu conversei com uma jovenzinha semana passada, e ela me disse assim, pastor, ela está aqui na igreja já tem algum tempo, pouco tempo, e ela falou assim para mim, você sabe como é que eu me sinto aqui na New Life? Eu falei, não. Ela falou, parece que eu estou lendo uma outra Bíblia. Eu falei, como assim? Fala mais para mim. Ela falou assim, o que você tem me ensinado do Evangelho, eu nunca aprendi, porque eu nunca li o Evangelho por essa lente. Eu sempre li a Bíblia por uma lente, o que a Bíblia pode fazer por mim. E você me ensinou a ler a Bíblia por uma lente que, além do que ela pode fazer por mim, muito mais importante, é o que eu posso ser por causa dela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Filho de Deus, cristão, demonstrador da graça, da misericórdia, da bondade. E aí, para aqueles que acham que os problemas têm que ser resolvidos, quando há essa saúde no nosso meio, a cura é o menor de todas as coisas. Porque Deus se preocupa com o nosso bem-estar. Então uns serão curados e sarados, outros serão curados e não sarados, e as nossas emoções serão equilibradas, e nós receberemos o poder para viver que vem do Senhor Jesus Cristo. Então a igreja é esse lugar. A igreja é também, e esse é o penúltimo, eu já termino, é um lugar de serviço ao próximo, porque isto é um reflexo do nosso serviço a Deus. Lembra do texto que eu li? Sirvam uns aos outros, amem uns aos outros, sejam generosos com quem? Com Deus, não com os outros. Sejam bondosos, não sejam orgulhosos. A igreja é um lugar onde o serviço ao próximo é essencial. Eu estou te servindo agora, te ensinando o evangelho. Diz amém para mim. Você pode me servir depois do segundo culto, me levando para almoçar. É serviço. Serviço ao próximo. Por quê? Porque isso é um reflexo do nosso serviço a Deus. A pessoa que está em uma igreja e acha que ela serve a Deus sem servir a alguém, ela está redondamente enganada. Não existe um texto, um único na Bíblia, que diz que servir a Deus é essa coisa transcendente. Ela é imanente,
Porque eu sirvo a Deus servindo você, e você serve a Deus servindo ao outro, servindo a mim, e nós servimos a Deus como comunidade, servindo uns aos outros de forma mais restrita aqui entre nós, e de forma mais lata na sociedade. Isso é um reflexo. Aí você pode dizer assim, vamos voltar lá no que o pastor Robson Cavalcante falou. A missão da igreja é demonstrar da forma, com a maior densidade possível, os conceitos do reino que está por vir aqui e agora. Então, quando nós começamos a servir, as pessoas veem o reino do futuro onde? Agora. Na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas vidas, na nossa igreja. Então as pessoas vão olhar e dizer, os princípios do reino se estabeleceram neste lugar. Então cuidado para você não achar que você é a igreja e você não servir a Deus. Não, pastor, sirva a Deus, sou um homem que sirva a Deus. Como? Dá nome para Deus. Deus tem que ter o nome, Maria, Paulo, Manuel, Joaquim, José, criança, adolescente, jovem. Deus está presente nos nossos serviços, nos nossos atos, para demonstrar que o reino dele chegou em nós. Quarto e último, a igreja é um lugar de relacionamentos. E aí, gente, é pancada, não é? Porque nós somos diferentes demais. E tem gente que... Você já viu gente falar assim? Já me falaram isso. E eu mudei. Vocês acreditam? Eu mudei minha forma de pensar. Lá, alguns anos atrás, quando alguém falava assim, dessa igreja aqui, ah, pastor, eu não vou na igreja mais não, porque a igreja é cheia de panelinha. Eu ficava pensando, mas não é possível, não tem panela. Aí hoje, eu quero que a igreja seja cheia de panelinha. Vocês estão me entendendo? Por favor, façam panela. Você vai assustar, mas eu vou dizer por quê. Sabe o que eu fui percebendo? Só reclamava que a igreja tinha panelinha é quem não estava numa panelinha. Então arruma uma panelinha para você. Você já viu alguém que está dentro de uma panelinha reclamar? Nossa, todo domingo eu vou jantar com a minha panelinha. Nossa, minha panelinha faz festa de aniversário. Minha panelinha da... Já viu alguém reclamar? Não, quem reclama? Quem está de fora. Aí fica com o bicão desse tamanho. Ah, a panelinha lá, ó. Ah lá, vai todo mundo comer, ninguém me chamou. Vai todo mundo jogar vôlei, ninguém me chamou. Vai todo mundo jogar dominó, ninguém me chamou. Ô, gente, faz panela. Pelo amor de Deus, faça, ache uma. Eu quero que a New Life seja uma igreja absolutamente panelada. Cheia de panela. Aliás, nós estamos criando 30 e tantas panelinhas chamadas pequenos grupos. Que você vai para uma panelinha dessa, você vai ver que coisa legal. Aí tem panelinha de arroz com carne seca, né? Tem panelinha que é macarronada, diferentes flavors as panelinhas. Isso é o mais legal. Descobre uma panelinha. O que a panelinha não pode? Duas coisas que a panelinha não pode ter. Ela não pode ter uma tampa, né? Esse é o ponto. A panelinha tem que estar sempre aberta para receber mais gente para a panelinha. Esse é o ponto da panelinha. Pode ter. A minha, que eu também sou líder de pequeno grupo, a sua, de quem quiser. Nossa panelinha precisa ter a tampa aberta. Agora, para de ficar bicuda no canto, dizendo, naquela igreja, povo metido, também tem panelinha. Acha uma para você e fica também. Né? E começa a brega about a sua panelinha. Nossa, minha panelinha é fera demais. Nós ontem fomos inventamos, meu pequeno grupo, inventamos fazer uma pamonhada. Aí levantaram lá a turma dos mais corajosos de madrugada e foram para o milharal. Ô, gente, brasileiro é fora do normal, meu amigo. Nós temos que rir de nós mesmos. Aí vai o povo para o milharal de madrugada, sábado, pensa num negócio violento. Aí depois está eu rindo dos vídeos. Um determinado irmão aqui da igreja chegou lá e encontrou mais uns 10 grupos, mais ou menos. Tudo lá pegando milho para fazer pamonha. Acha uma panela para você, quer dizer. Acha uma panela para você, vai fazer pamonha, churrasco, sei lá, cozinhar junto, bater papo, jogar futebol, brincar de vôlei, jogar peteca. Agora não fica com essa vida amargurada, isolada, ilhada, ostracizada, dizendo, essa igreja é cheia de panelinha. Claro, gente, se nós não tivermos uma panela, a gente morre. Se não tiver uma panela, eu morro. Eu preciso de relacionamentos.
Eu preciso de amigos, eu preciso de gente onde eu tenha um outlet das minhas emoções, da minha vida, das minhas, sei lá, dos meus sentimentos. Eu preciso de gente perto de mim. E eu vou dizer uma coisa para você, sabe por que você não acha uma panelinha? Porque você é orgulhoso. Porque você não quer lidar os seus problemas. Porque na panelinha o trem pega, né? Até desse tamanhozinho, hein? E tem umas de pressão, diz ela aqui. É pequenininha, mas é tensionada. O negro tem que saber lidar com os problemas. É isso aí mesmo. Aí o cara confronta e bate boca e percebe as mazelas. Você fala, não, quer saber, eu vou sair dessa igreja cheia de panela. Não, você saiu. Porque é como o Rubem Alves disse. No mundo, os cristãos são diferenciados como milho de pipoca. São uma das crônicas mais lindas do Rubem Alves, pro meu gosto. O crente, ou ele é pipoca ou ele é piruá. Sabe piruá? Aquele negócio que você morde e quebra seu dente? Arranca a obturação, dura. Aquele milho que não... Ele fala é isso. O piruá é o crente que decidiu não virar pipoca. Que o calor da panela, a pressão do lugar, o mexer, nada transformou a vida dele. Ele escolheu ser piruá. Ô gente, e você já está no cinema? Porque cinema e pipoca são duas coisas que você não pode separar, não é verdade? Está no cinema, tem que ter pipoca, aquele balde desse tamanho. Aí você está lá vendo o filme, de repente... Já aconteceu isso com você, não? É você, piruá. Na boca de alguém que estava saboreando uma pipoca massinha. Estou falando para vocês, gente. Então, vai ser a panela. Quebre esse orgulho seu. Se relacione. Não fica na esquina dizendo ninguém gosta de mim. Ninguém me quer, ninguém me ama. Trata seus problemas, suas crises, suas neuras. Todo mundo tem, mas nós estamos tentando tratar. Igreja é lugar de cura. Igreja é lugar de bênção. Mas que para isso acontecer, nós precisamos ter uma mente renovada. Aí eu volto lá no início do nosso texto. Nós só vamos conseguir ser essa igreja, que eu tenho um sonho. Você tem um sonho dessa? Então não é possível que se nós sonharmos a mesma coisa, a gente não faz acontecer. Eu até concordo, e eu sou muito otimista, eu acho que uma pessoa só vira um navio. Mas se tiverem 500, vão virar com mais facilidade. Se você tem esse sonho, por que você não faz isto? Quando hoje no corredor você for sair e conhecer alguém, fala assim, escuta, qual panela que é a sua? Não tem panela nenhuma. Rapaz, mas a minha está com a tampa arreganhada. Vem para cá, pula aqui dentro. Vamos fazer parte desse negócio. E aqui você precisa de ver. Isso é um panelão, nós vamos fazer um mexidão. Vai ser legal. Quando você encontrar alguém que falar, a igreja isso, a igreja aquilo, venha, pule e ajude a transformar a visão dessa pessoa. Por quê? E eu vou encerrar agora com isso. E eu não quero ofender ninguém, por favor, me entendam. Nós temos aqui dentro 3 tipos de pessoas. Sempre, todo domingo. E não estou dizendo que tem nada de ruim ou errado com nenhuma delas, eu só vou te explicar para você entender. Nós temos aqui um grupo de pessoas que são membros dessa igreja aqui, membros dessa igreja. Levanta a mão para mim, quem é membro aqui da New Life, bem alto, isso, aí. Olha, louvado seja Deus, gente demais. Vocês são membros. O que vocês disseram? Isso aqui é uma instituição espiritual e humana, mas eu quero fazer parte dela. Aqui eu vou contribuir com os meus bens, aqui eu vou contribuir com a minha inteligência, com os meus dons, eu vou transformar esse lugar aqui, esse é o meu povo, esse pastor, enquanto ele estiver aí, ele é meu líder, essa diretoria, esses homens que cuidam, porque é tão humano que nós precisamos ter gente que cuida dos nossos direitos. Então nós temos um contador, nós temos gente que mexe com dinheiro, que são tesoureiros, nós temos aplicações, esse prédio precisa ser pago, temos gente de respeito, de caráter que cuidam disso. Esses são membros, essa aqui é a minha igreja, eu vou servir. Nós temos aqui, e eu não vou pedir para fazer isso nenhum dos 2 outros grupos, um grupo de visitantes. O visitante é aquele que diz o seguinte, eu gosto dessa igreja, eu gosto desse cara, eu gosto desse povo, eu vou lá de vez em quando, é legal. Está aqui, está visitando. E eu digo assim, você precisa namorar antes de casar. Então você está aqui namorando a gente. Às vezes o namoro vai ser longo, às vezes o namoro vai ser curto, às vezes o namoro vai romper lá na beirada do altar. Mas você está visitando. E nós temos um grupo que são os usuários. O usuário... Eu sou usuário de uma academia onde eu treino. O que eu faço? Eu tiro proveito da academia. É ou não é? Se eu chego lá, o instrutor não está lá, eu estou pagando, eu falo, cadê o instrutor? Vem cá me ajudar.
Se eu vou, sei lá, para o banheiro está sujo, eu passo na portaria e falo, ó, o banheiro está sujo, eu estou pagando, eu quero ele limpo. Vai lá arrumar. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Ou no restaurante. Você pediu sua comida, passaram-se 50 minutos, a garçonete não veio. Você fica assim, não, mas que legal, eu gosto é quando demora assim mesmo. Não, a garçonete vem e fala, escuta, dona, eu estou com fome, cadê a minha comida? Não é assim? Tem os usuários. E eu ficava pensando, como que a gente tem que lidar com o usuário? Porque agora tem inclusive uma moda, tem uma nova leva de imigrantes brasileiros chegando, louvado seja Deus por isso, bom para os irmãos, para as pessoas que precisam. Mas eu escutei de uma pessoa que veio aqui na igreja buscar uma ajuda. Aí eu perguntei ao Alf, como é que essa pessoa chegou aqui? Aí ele me falou. E depois, coincidentemente, eu conheci a pessoa e falei, escuta, como é que você chegou lá na igreja? Não, pastor, cheguei lá pelo tal jeito, que foi o jeito que o Alf tinha me falado. Mas deixa eu te contar uma coisa. Quando a gente sai lá do Brasil, eles dizem assim para a gente, se você chegar lá e tiver dificuldade, procura uma igreja evangélica que fala que você é crente. Eles vão te ajudar. Vocês acreditam nisso? Até nisso nosso povo dá um nó. Mas o que é o legal nisso? Irmãos, me ouçam. Membros dessa igreja. Nós devemos nos deixar ser usados pelos outros. Se isso trouxer honra e glória para Jesus, está feito. Pode usar. Use e abuse, exatamente. Então, mesmo você que é usuário, eu quero que você se sinta bem aqui na New Life. Eu não quero que você se sinta agredido, violentado, desprezado. O nosso desejo é que você passe dessa camada para dizer, esse aqui vai ser o meu povo. Mas enquanto você estiver aqui para nos usar, eu me comprometo, pode me usar. E quero dizer para você que você pode usar a nossa igreja. Digo isso em nome de todos nós. E você que está visitando, pode visitar. Aqui não é igual família, não, casa, né? Porque diz que visita em casa dos outros é igual peixe. Passou 3 dias, está estragado. Então, aqui não. Você pode visitar diversas vezes. E tem gente aí precisando correr com uns, hein? Mas tudo bem, vamos embora. Aqui você pode visitar muitas vezes. Mas nós temos um sonho de ser essa igreja que eu ensinei para vocês. Um lugar de família, um lugar de ensino e de preparo. Nós não estamos aqui para fazer gente obesa, nós estamos aqui para fazer gente que se prepara e vai para a vida, servir, vai se desgastar. É um lugar de relacionamentos, de panelinha mesmo. Eu acho que o slogan da Leão vai ser um lugar de panelinha. Fechou. Em vez de ser um lugar de esperança, é um lugar de panelinha. Que você vai procurar uma para você, amém? Vamos orar por isso? Você não sai não, por favor, me dá um minutinho. Eu sei que quando a gente vai orar, algumas pessoas saem, não saem não. Eu queria que você orasse e dissesse, Senhor, me ajuda a ser essa igreja, ajuda-nos a ser essa igreja. Pede a Deus, se você estiver junto com alguém que você pode, pega na mão dessa pessoa e ora por nós. Ora pela sua igreja. Tantos de vocês levantaram a mão, dizendo, essa é a minha igreja. Então ore por ela e diga, eu quero essa igreja, Senhor, ajuda-nos. Pai querido, nós te damos todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Porque, ó Deus, pela tua misericórdia, o Senhor constituiu uma família chamada igreja. Nós somos todos membros de uma igreja invisível, que tem irmãos e irmãs de diferentes lugares e partes da terra, línguas diferentes, cor da pele diferente, formato dos olhos diferentes, mas o mesmo coração apaixonado por Cristo Jesus. E nós temos aqui, Senhor, nesse lugar, essa comunidade de irmãos nós, que nós chamamos de uma nova vida, New Life, um lugar de esperança para nós. Senhor, ajuda-nos a preparar cada membro dessa igreja para ser a igreja de Cristo aqui nesse lugar, para ser luz que reflete a luz do Senhor em nós, para sermos anunciadores daquele que nos chamou de um mundo de trevas para a sua maravilhosa luz. Ajuda-nos a abraçar os usuários, a confortar os visitantes e a preparar e treinar os membros para que eles sirvam outros, para que eles saiam da sua zona de conforto e para que eles vivam acima da mediocridade existencial religiosa. Sejam homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo. Levem a presença do Senhor para onde eles forem. E que no nome do Senhor Jesus Cristo, povo da região onde nós estivermos, veja, Senhor, a tua face através de nós.
Os filhos de Deus aqui podem dizer amém? Amém. Olha, você